Essa semana Deus tem falado muito ao meu coração acerca qual imagem você tem da sua vida. Qual a imagem que você tem do seu cônjuge? Qual a imagem que você tem das pessoas, do seu futuro? Qual é a imagem que você tem de você mesmo? Qual a imagem que você tem de Deus? Porque nós vamos entender, amado, que a maneira que eu vejo o mundo, a maneira que eu vejo as coisas, vai ser a minha realidade. Tem pessoas que veem o mundo cinzento, um mundo difícil, um mundo complicado, e outras pessoas veem diferente. Tem um construtor, não é, o dono de uma companhia de construção, que diz assim: olha, o material está caro, está tudo difícil, ninguém quer trabalhar, e o pessoal, ninguém quer nada com nada, os clientes ficam chorando e tal. É a imagem que ele tem. E tem o outro aqui, ó. E aí, como é que tá? Não, rapaz, olha, as portas estão abrindo, o verão está chegando, as coisas vão acontecer, vai romper, né? E o material está caro, mas Deus está abençoando, então o negócio vai ser diferente. Esse ano eu vou romper. Os dois vivem a mesma realidade. Os dois vivem a mesma realidade. Mas um tem uma imagem e o outro tem outra. É igual aquele pai que tinha 2 filhos. E um tinha uma imagem muito negativa das coisas, uma imagem terrível. E o outro tinha uma imagem boa, imagem positiva, via as coisas com bons olhos. E o pai, como tinha uma imagem negativa também, gostava do filho negativo, né? Ele tinha uma imagem ruim, ele gostava desse e não gostava do outro. E aí, aniversário dos dois, eles eram gêmeos, e o pai tinha uma birra tremenda com o outro filho. Com esse daqui ele gostava e tal, porque ele tinha a mesma visão negativa dele. E aí, os dois fizeram aniversário, e aí o pai comprou uma bicicleta para esse aqui, ó, para o negativo. E para o positivo ele colocou lá um monte de estrume de cavalo. E aí de manhã os dois acordaram. Aí o que tem mais negativo olhou para a bicicleta e falou: meu Deus, meu pai quer que eu morra, eu vou ser atropelado, eu vou cair e quebrar o pescoço, um ônibus vai passar em cima de mim, o caminhão vai me pegar na rua, meu pai não gosta de mim. E o outro levantou com aquele barulho e falou, olhou para a bicicleta e falou: uau! Aí olhou para o estrume e falou: cadê minha égua? Cadê? Meu pai me deu um cavalo, quer saber do meu cavalo, cadê? Então, por mais que as coisas sejam difíceis, sabe, a imagem que você tem delas vai fazer a diferença. Jesus, ele diz o seguinte: olha, seus olhos são a janela do seu corpo. Se os seus olhos são bons, se você tem uma imagem boa, a sua vida vai ser luz. Mas se você tem uma imagem negativa, a sua vida vai ser trevas. Agora presta atenção, tanto que isso é importante. Olha, o que é a imagem? Ela vem do latim imago, significa representação visual de uma pessoa, objeto ou situação. Então é a maneira que você representa na sua mente, a maneira que você representa. Você pode conversar com alguém que vai falar para você: a América não presta, a América é ruim, aqui você morre. E tem outro que vai falar: rapaz, é o lugar de sonhar, o lugar de crescer, o lugar de criar família, é um lugar abençoado. Ela vai ter 2 imagens. Em grego antigo corresponde o termo eidos, da raiz etimológica do termo ideia, que pode criar uma imagem como sendo a projeção da mente. Ou seja, então é uma representação visual, é uma projeção da mente, a imagem que você tem. E talvez você diga: pastor, mas isso aí não tem nada a ver. Você vai ver como isso é importante, amado, você mudar a imagem que você tem na sua mente de algumas áreas da sua vida. Olha só, o que é fé? Segundo Hebreus 11, de 1 a 3, diz assim: olha, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Na tradução NAA, né, a Nova Almeida atualizada. Agora olha só a tradução, versão fácil de ler, olha só. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a convicção de que uma coisa existe, mesmo quando não vemos.
Foi pela fé que aqueles que viveram no passado conseguiram a aprovação de Deus. Pela fé, entendemos que o universo foi criado pela ordem de Deus, de maneira que aquilo que pode ser visto veio a existir das coisas que não podem ser vistas. Então, aqui fala a mesma coisa em palavras diferentes. A fé é a certeza daquilo que eu espero, é a certeza que eu vou receber aquilo que eu estou esperando, e a convicção de que uma coisa existe mesmo quando eu não vejo. A convicção de fatos que eu não posso ver. Por exemplo, você não consegue ver o seu pensamento, mas ele existe, sim ou não? Você tem pensamento, você não pode ver, mas ele está aqui. E a maneira que você enxerga, amado, porque a fé tem muito a ver com a imagem que você tem das coisas, aquilo que você consegue ver. Olha só, para ter a mesma visão de Deus, o que eu preciso para enxergar como Deus enxerga? Por quê? Porque com certeza, amado, Deus vê a sua vida de uma maneira diferente. Deus vê você de uma maneira diferente do que você mesmo se vê. Deus vê a sua esposa, os seus filhos de uma maneira diferente que você vê. Olha só, Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, qual é a visão que você tem da sua vida? Qual a visão que você tem da sua esposa? Qual a visão que você tem do seu casamento? Ah, pastor, eu espero que o meu casamento melhore. Eu não estou falando aquilo que você espera, eu estou falando aquilo que você consegue ver, a imagem que você tem de algo bom, de algo positivo, de algo maravilhoso, ou de algo negativo, algo ruim, algo... Sabe por quê, amado? Porque às vezes nós falamos uma coisa, mas a nossa fé é outra. Às vezes, porque eu conheço a fé de alguém, é quando essa pessoa está numa conversa informal, uma conversa do dia a dia, conversando com uma amiga, e aí a pessoa chega lá e fala, meu marido não muda, a minha esposa nunca muda, meu casamento não sei como é que eu fui casar, eu acho que não foi de Deus que eu casei e tal. Aí depois a pessoa chega aqui e fala, não, mas eu tenho fé que o meu casamento vai dar certo, eu tenho fé que vai melhorar. Então, meu irmão, isso não é fé. A sua fé é aquela ali, ó. Isso aqui é um ato religioso que você está colocando da boca para fora. O que está dentro de você foi falado aqui, ou o que está dentro de você foi falado ali? Sabe como? Então por isso é que eu tenho que tomar cuidado. Porque pelas suas palavras você vai ser justificado, e pelas suas palavras você vai ser condenado. A boca fala o que está cheio do coração. Então, amado, eu não posso falar uma coisa na conversa informal com meu amigo, ou etc., e falar outra coisa aqui, quando eu estou diante de Deus, ou que eu estou orando, ou que eu estou diante de uma autoridade, que eu quero expressar minha fé. Não, a minha fé ela precisa ser expressada naquela conversa informal, naquele bate-papo, naquilo que eu estou falando. Sabe? Porque nós somos tendenciosos, amados, a falar as coisas negativas, a ver o mal, a enxergar notícia boa não vende. O que vende é tragédia. Você vê aqueles programas sensacionalistas que fica ali fica uma hora falando a mesma coisa e mostra uma imagem, vai, tal, e ali prende a atenção da pessoa ali, e o cara acaba que fica ali uma hora enrolando e para falar uma tragédia ou algo ruim que aconteceu. Então, eu preciso tomar cuidado, amados. Por quê? Porque para minha mente ser renovada, a imagem que eu tenho das coisas, ela precisa também ser renovada. A imagem que eu tenho da vida, a imagem que eu tenho do trabalho, a imagem que eu tenho do futuro. Sabe, Jó, ele fez uma declaração, amado, que nós precisamos pensar. Jó, ele disse assim, olha, aquilo que eu tinha medo, me aconteceu. Aquilo que eu temia me sobreveio. Por quê? Porque o medo é um tipo de fé. Quem tem muito medo tem muita fé. Agora, a minha luta, amado, é lutar contra o medo, é lutar contra a dúvida, é combater, rebater, expulsar, mudar a minha mente. A mudança de mentalidade é essa. Quem teve o privilégio de ter um pai com uma imagem positiva do mundo, uma imagem positiva das coisas, quem teve esse privilégio, glória a Deus por isso. Mas eu acho, amado, que a maioria não teve esse privilégio de ter um pai que falava só bem das pessoas, uma mãe que só falava bem, ou alguém que criou, alguém que na infância, porque a nossa personalidade é formada até os 7 anos. Dos 7 a 14 ela se desenvolve, mas até os 7 ela é formada.
A percepção que eu tenho das coisas, a maneira que eu enxergo as coisas, a imagem que eu tenho do mundo, a imagem que eu tenho das pessoas. Porque tem gente que acha que todo mundo é ruim. Ninguém presta, ninguém é bom, e não sei o quê, e hoje em dia é difícil, hoje em dia é a imagem que a pessoa tem. Igreja só é um lugar ruim, igreja, blá, blá, é a imagem que a pessoa tem. E isso aí vai influenciar muito na sua vida e no seu futuro. Agora, com o que eu alimento a minha mente? O que é que eu encho a minha mente? O que é que está enchendo a minha mente? Olha o que Paulo diz ali aos Filipenses 4:8. Olha, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Olha só que recomendação, amado, que conselho tremendo. O que é que você tem pensado? Seus pensamentos, eles são mais bons? Ou você pensa mais em coisas boas? Ou você pensa mais em coisas ruins? Isso aqui, amado, pode fazer toda a diferença na sua vida. Agora, pastor, se eu só penso coisa ruim, pastor, como que eu faço para mudar a minha mente? Porque mudança de mente, amado, é isso. É você mudar a forma que você pensa, você mudar a forma que você vê, que você enxerga, a imagem que você tem das coisas. Se eu não mudar isso, amado, a minha vida vai continuar sendo a mesma coisa. Quando Jesus, ele encontra com Pedro, e Jesus disse assim para Pedro, olha, Cefas, o Cana, seu nome não será mais Cefas, mas seu nome será Pedro. Você não vai ser mais uma cana, porque a cana balança, a cana é volúvel, a cana ela é instável. E Jesus falou assim, agora você vai ser pedra. Pastor, isso aí não tem nada a ver, pastor. Isso aí, será que Jesus fez isso só para mudar o nome dele? Ou será que tem algo mais profundo nisso? Quando Jesus muda o nome de Pedro, quando Deus muda o nome de Jacó, quando Deus muda o nome de Abraão, será que isso foi só um capricho? Ou será que tem algo por trás de tudo isso? Algo para que alguma coisa aqui dentro mude. Sabe? Se não mudar, amado, aqui dentro, a sua vida não muda. E não é mágica, é processo. Eu não mudo, amado, porque uma hora vai acontecer. Não, eu mudo através de exercício. Eu mudo me exercitando, eu mudo praticando. Olha o que ele diz aqui. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam. Você põe em prática o que você aprendeu? Você pratica o que você aprende? Ou você ouve e depois guarda e depois esquece? Porque, amado, uma das maiores táticas, uma das maiores ferramentas que o inimigo tem é o esquecimento. Você ouve algo hoje que pode mudar a sua vida, mas você não pratica, você esquece de praticar. O que acontece? Daqui uns anos você vai ouvir de novo. E aí você fala, uau. Por isso, amado, é que Paulo, ele diz o seguinte, olha, para mim não é cansativo repetir as mesmas coisas, e para vós é segurança. Para mim não é cansativo, eu não me canso de repetir as mesmas coisas, porque é segurança para vós outros. Então, amado, tem coisa, amado, que eu preciso de praticar, não adianta. Se eu não exercitar, se eu não praticar, a minha mente não muda, a minha mente nunca vai ser renovada. Agora, eu penso no que é verdadeiro, no que é nobre, no que é correto, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama, no que é excelente, no que é digno de louvor. É isso que eu penso. Porque se eu não começar a praticar isso, mas sabe por quê? Entenda uma coisa, se eu falar para você assim, olha, não pense em laranja, não pense em laranja, não pensa. Você vai pensar em quê?
Então tem gente que acha que essa é a tática. Eu não vou ficar pensando naquela pessoa, eu não vou ficar pensando naquilo que aconteceu, eu não vou ficar pensando na humilhação que ela me fez, eu não vou ficar pensando na dor que eu senti, eu não vou ficar pensando na traição, eu não vou ficar pensando nisso. Nem o que a pessoa vai pensar? Sabe, amados, a nossa mente é uma usina, nem quando você está dormindo você não para de pensar. Por isso que quando nós conseguimos canalizar, quando nós conseguimos criar um foco naquilo que nós pensamos, a nossa vida muda. Então, ao invés de dizer assim, eu não vou pensar em laranja, eu não posso ficar pensando em laranja, eu não posso. O que eu preciso fazer? Eu preciso mudar o foco. Ao invés de ficar pensando, eu não posso pensar, eu vou dizer, olha, mamão, melancia, jabuticaba, cajamanga, manga e melancia. Sabe como? Se você exercitar isso, mano, não tem como você ficar pensando em laranja. Eu mudo o foco, eu renovo. Por isso é que Paulo está dizendo, olha, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, ponham em prática o que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Então, amado, aqui é um processo. Eu ponho em prática o que eu aprendi, o que eu recebi, o que eu ouvi e o que eu vi. Porque, amado, aqui está o grande mistério. Quando Deus chega para Abraão e diz assim, Abraão, você vai ser o pai de uma grande nação. E Abraão diz assim, como? Se o Senhor não me deu filhos. Se o herdeiro da minha casa é Eliezer o Damasceno. E aí Deus falou assim, eu vou te ensinar a ter fé, Abraão. Não está escrito na Bíblia, mas eu entendo dessa maneira. Eu vou te ensinar a ter fé. Sai da sua tenda, conta as estrelas do céu se você puder. Aí Abraão olha e fala, Senhor, é mais do que eu posso contar, a sua descendência será como as estrelas do céu. O que Deus estava trabalhando em Abraão? Visão de Abraão. Depois Deus diz assim, Abraão, a sua descendência será como o pó da terra. O que Deus estava fazendo? Trabalhando? A visão de Abraão. A maneira que Abraão via a imagem de Abraão. A imagem, em vez da imagem de um homem estéril, uma mulher estéril, de um homem que não tinha filho. Deus estava mudando a imagem que Abraão tinha. Deus estava ensinando Abraão a enxergar pela fé. A ver pela fé. Porque a imagem que você tem da sua família, a imagem que você tem do teu casamento, a imagem que você tem dos teus filhos, a imagem que você tem da sua saúde, a imagem que você tem das suas finanças, a imagem que você tem da sua vida espiritual, ela vai fazer toda a diferença. Como você enxerga, como você vê, vai fazer toda a diferença no seu futuro. Isso que eu estou falando para você, mas é algo muito prático. É algo que eu pratico, é algo que mudou a minha vida, mudou a minha maneira de me relacionar com Deus. Mudou os meus resultados, os meus frutos. E depois de fazer isso, Deus trabalha a visão. E depois Deus diz para ele, Abraão, daqui 1 ano você vai ser pai. E agora você não vai chamar mais pai exaltado, Abrão. Agora você vai chamar Abraão, pai de multidões, pai de muitos. E Sara não será mais Sara, Sarai, será Sara, a mãe de muitos, princesa. Sabe, mas então o que Deus estava fazendo? Trabalhando a audição. Sabe qual é o problema, amados? A Bíblia diz que os filhos das trevas, nessa geração, é mais sábia do que o filho da luz. Está escrito isso ou não está? Os filhos das trevas são mais sábios do que o filho da luz. Se um ímpio, um cara que não crê em Deus e que amaldiçoa Deus, etc. Se ele plantar melancia, o que ele vai colher? Mas se ele plantar milho, ele colhe milho? Ou a semente dele não rende? O ímpio pastor planta e não nasce nada, porque ele é ímpio, ele não tem a bênção de Deus, ele não gosta de Deus. Se ele planta e não nasce nada, é assim? Não. Deus criou uma lei. Essa lei é o quê? Aquilo que você planta, você vai colher. O sol nasce sobre os bons e sobre os maus. A chuva cai na lavoura do ímpio e na lavoura do justo. Não interessa. A lei foi criada para todos. O ímpio planta milho, ele colhe milho. O ímpio planta melancia, colhe melancia. O cara que não crê em Deus, ele planta e ele colhe. Agora, os filhos das trevas são mais sábios do que os filhos da luz nessa geração. Por quê?
Porque os filhos das trevas, eles entenderam que se eles começar a enxergar o objetivo, o alvo deles, se eles começar a ter fé naquilo, começar a ver, a enxergar, a visualizar, e eles ouvirem aquilo, e ouvir aquilo, o que vai acontecer? Aquilo vai acabar acontecendo na vida dele. Ou essa lei só funciona para crente, não funciona para o ímpio? Aí o ímpio entendeu isso. Aí tem crente que fala assim, não sei, o ímpio prospera, como no Salmo 73, se não me engano. Eu vi lá, o ímpio não tem problema, o ímpio prospera, a família dele é uma bênção, o ímpio tem tudo. E quase desviei, porque ele olhava para o ímpio e dizia, mas eu que sou justo, eu estou perdendo meu tempo. Eu que sou justo, até que eu entrei na casa do Senhor, e aí eu entendi qual vai ser o final deles. Aí é a diferença. Porque existem 4 tipos de pessoas. Pessoas que não têm fruto, ou que não têm resultado. Que a vida é uma miséria. O cara, problema no casamento, problema na saúde, problema nas finanças, problema com os filhos. A vida do cara é uma messa, a vida é complicada, é difícil, é difícil e tal. E ele vai para o inferno. Mas tem outro camarada aqui, que ele tem fruto, ele tem resultado. Ele tem um bom casamento, ele tem um bom trabalho, o cara prospera, o cara tem saúde, só que ele vai para o inferno. Mas tem um terceiro tipo aqui, que é aquela pessoa que é de Deus, que crê em Deus, que confessou Jesus como Salvador, que vive na presença de Deus e tal, mas não tem resultado. Não tem resultado. Ele é uma bênção de Deus, ele vive na presença de Deus, mas ele não tem resultado na vida dele. E tem gente assim, pode ter certeza que tem. Mas ele vai para o céu quando morrer. Agora, tem um quarto tipo, que é pessoas que têm resultado. O casamento é benção, a vida é benção, o cara tem saúde, o cara tem uma vida espiritual saudável e tal, e vai para o céu. Agora, esses 2 tipos aqui, eu tenho certeza que você não está. Você está nesses 2 aqui, que crê em Deus, que não tem resultado, que a vida não rompe, que a vida não dá certo, que as coisas é difícil, que não prospera, que não rompe, mas vai para o céu. Ou então esse aqui, que tem resultado, vê as coisas acontecer, tem um casamento abençoado. O cara, qual que é a diferença? A mente desse aqui foi renovada. A mente dele foi renovada, a maneira dele enxergar, a maneira dele ver. Ele aprendeu a pensar em tudo que é correto, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é excelente, tudo que é de boa fama. Ele aprendeu a pensar nessas coisas. Ele aprendeu a focar nessas coisas. Ele, quando vem o pensamento ruim, ele rebate. Sabe, alguns anos atrás, eu era muito atacado por pensamento ruim, muito pensamento de medo, de doença, de desastre, porque eu era muito negativo. Antes de conhecer Jesus, eu era terrível. E eu tinha uma luta muito grande na minha mente. Me lembrei disso agora. Que desapareceu, eu não tenho isso mais. E quando vinha, eu usava a palavra de Deus. Quando vinha, você vai ficar doente, você vai ficar numa cama. Eu falava, não, ele levou minhas dores, pelas suas feridas eu fui sarado. Ele enviou a sua palavra e me curou. O Senhor quer que eu tenha saúde. Eu usava a palavra de Deus para rebater aqueles pensamentos ruins. Eu usava a palavra de Deus para combater aquilo. Eu falava versículos bíblicos para rebater aquilo. E aí, amados, isso se transforma num hábito. Sabe por quê? Porque tem gente que vive em batalha. Fala, pastor, mas eu vivo em guerra na minha mente, pastor. Eu vivo em guerra e a minha vida vai ser isso a vida inteira. Quando você tem um campo para você plantar, e você pega uma enxada, e você trabalha na enxada o dia inteiro, à noite, como é que vai estar a sua mão? Cheio de calo. Você tem 2 escolhas. Ou você fala assim, olha, nunca mais eu mexo com isso não funciona, está me causando dor, está me machucando. É igual quando você vai para a academia. Você vai para a academia, no outro dia, como é que você acorda? Parece que passou um caminhão em cima de você. Você tem 2 escolhas. A academia é ruim, porque eu fui e agora eu estou sentindo dor. E é assim que o nosso cérebro pensa. É assim que o nosso cérebro age. A academia é ruim por quê? Porque traz dor. Então não mexe com isso, porque o nosso cérebro é preguiçoso.
Nosso cérebro quer sombra e água fresca. Ou então você persevera. Você pega a enxada, coloca um pano e vai. Daqui 1 mês, daqui 2 meses, 3 meses. Como é que vai? Toda vez que você bater enxada, vai dar calo de sangue. Toda vez que você for para a academia, você vai ficar com o corpo ruim? Não. Por quê? Você criou uma resistência. A Bíblia diz assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir. Você cria resistência. No começo é difícil. No começo é complicado. Você vai, seu corpo dói. E você diz, o cérebro diz assim, não vai para a academia. Você fala, não, eu vou. Essa dor vai passar, eu vou melhorar, a coisa vai, eu vou fluir. E pai e tal, e você insiste, você persevera. Por isso, amados, é que só vence quem não desiste. Não é o mais inteligente, não é o mais esperto, não é o que tem mais sorte. Não, é quem não desiste, é quem não para. Quem vence é esse. Então, eu preciso entender o que eu estou alimentando na minha mente. Agora, olha só, o que vemos influencia a imagem que criamos. Tudo que você vê vai influenciar a sua imagem. Olha aqui o Gênesis 3:6, há muito tempo atrás, lá no Éden, olha só. E vendo a mulher, o que a mulher fez? Viu. Vendo a mulher viu que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. E árvore desejável para dar entendimento. Então primeiro ela vê, depois ela começa a imaginar. A imaginação dela vai. Ela diz, mas essa árvore é boa para comer. Olha, ela é bonita aos olhos. E ela pode me dar entendimento. Quer dizer, o diabo só sugeriu. Irmãos, o diabo não mudou a estratégia dele. Ele só sugere. Aquela pessoa não gosta de você. Isso aqui não vai dar certo. Você não tem capacidade para isso. Ele só sugere. E aí eu começo a pensar naquilo. E quanto mais eu penso, mais eu fortaleço aquela imagem. Mais eu fortaleço. Elas estavam rindo, era de mim mesmo. Elas devem estar falando aquilo de mim, quer ver? E o inimigo só sugerindo. É isso mesmo. Olha lá, riu de novo. Olha lá, toda vez que olha para mim assim, daquele jeito. Toda vez, é isso mesmo. E ele só sugere. E aí você pensa, cria uma imagem, e a imagem gera um sentimento. E aí você começa a sentir. Ela começou a sentir o quê? O desejo de comer o fruto. Começou com uma imagem, ela viu. Ela ficou pensando e o pensamento gerou um desejo para dar. E aí ela pegou, comeu e deu também ao seu marido e ele comeu com ela. Pastor, a culpa é da Eva. Aonde estava Adão quando a serpente estava buzinando Eva? A culpa é da Eva. A culpa é do ser humano, meu irmão. Não é culpa de Eva. Por que Adão não estava lá perto dela? Então, olha só, amado, essa história. O filho chega para o pai, diz assim, pai, eu quero a minha parte da herança, e eu tenho direito, eu quero ir, pai e tal. E ele pega tudo, a herança do pai em vida, que é algo abominável. O filho, só o pai que é muito bom que faz isso. E ele vai, gasta tudo que tem. E aí, quando ele está ali no chiqueiro, querendo comer a comida do porco, a Bíblia diz, caindo em si. Sabe, amado, isso aqui fala de consciência. Quanto antes você tiver consciência de que há algo na sua vida que precisa mudar, de que você pode mudar, de que tem possibilidade de mudar, enquanto você não tiver essa consciência, a sua vida não muda. Caindo em si, ele disse, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá os empregados têm comida. Na casa do meu pai os empregados têm comida. Então eu vou voltar e tal. E a Bíblia diz que ele volta. Olha lá, Lucas 15:20. A seguir, levantou-se o pai. Levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda de longe, o seu pai o viu. E cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Será que aquele pai esperava que o filho voltasse para casa? Qual que era a imagem que esse pai tinha do filho? Enquanto o filho estava lá gastando tudo,
quando o filho só recebia notícia ruim do filho, seu filho está fazendo festa, seu filho está usando droga, seu filho está na perdição, está cheio dos amigos. Qual que era a imagem que aquele pai continuava mantendo do filho? Você entende o tanto que é importante a imagem que você tem de alguém? A imagem que você tem de seu marido? A imagem que você tem da sua esposa? A imagem que você tem do seu filho? Irmão, eu tenho certeza, olha só, qual a imagem que o pai tinha do filho? Um perdido, um pecador, um vagabundo, mau, ingrato, um que pegou a herança com o pai vivo, um cara ordinário. Será que era essa a imagem que ele tinha do filho dele? Mas ele disse, o filho chegou, pai, eu pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, não sou digno de ser chamado seu filho. O pai nem respondeu. O pai falou assim, olha, mas o pai disse ao seu servo, depressa, corre, traz a melhor roupa, vistam nele, coloca o anel no seu dedo, o calçado nos seus pés, traga o novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. A imagem que ele tinha, amado, era uma imagem positiva. Eu tenho certeza que ele dizia, meu filho vai voltar, meu filho vai voltar, meu filho é uma bênção, meu filho é um homem de Deus, meu filho é um instrumento de Deus, meu filho foi escolhido pelo Senhor, meu filho vai voltar, meu filho é bênção. Sabe, amado, se eu não tiver essa ideia, se eu não tiver essa imagem, por quê? Porque essa imagem é a minha fé, a minha imagem é a minha fé. A imagem que eu tenho da minha esposa, a imagem que eu tenho do meu filho, é a fé que eu tenho nele, a fé que eu tenho nela. Olha só, como funciona na prática. Um ex-alcoólatra, que há mais de 6 anos não bebia. Um dia de muito calor, ele começou a pensar numa cerveja gelada. Aí pensou, calorzão desse, hein? Aí ele pensou numa cerveja gelada e ele imaginou ele tomando uma cerveja gelada, que para ele não era difícil, que ele tinha feito aquilo tantas vezes. E ele imaginou. Aí ele falou, mas só uma não vai fazer mal. Já tem 6 anos, eu já tenho controle, eu já tenho domínio sobre isso. Porque já tem 6 anos que eu estou limpo. Adivinha o que aconteceu? Ele tomou só uma? Para começar foi. Depois ele engatou e voltou para o álcool novamente. O que aconteceu? Ele pensou, aí ele cria uma imagem, assim como Eva. Irmãos, quando eu mudei para o Brasil, a Raquel tinha 13 anos. E foi muito difícil para ela. Mais do que para mim, mais do que para a Suzana. O Abraão já tinha nascido? Acho que não. Já tinha. Abraão era pequenininho. Para o Abraão foi tranquilo. Mas para a Raquel foi muito difícil. Porque ela começou a ter muito problema na escola. Porque ela foi alfabetizada aqui. Nós ficamos aqui 10 anos. Ela ficou aqui dos 3 aos 13. E mudamos para o Brasil. Chega lá no Brasil, ela chegou lá no 2º grau. Se não me engano, no 1º ano do 2º grau. Ou 2º ano. E para ela foi muito difícil. E ela começou a ter muito problema na escola. E eu comecei a bater de frente com ela, comecei a cobrar, o diretor me chamava na escola e dizia, olha, o comportamento e as amizades na escola no Brasil, um negócio muito complicado. Irmãos, eu estava tão angustiado, eu vivia angustiado, pensamento ruim, e eu pensava e falava, meu Deus, essa menina, pai, o que vai ser dela? E só pensamento ruim, até o dia que Deus falou comigo, você fez uma imagem negativa da sua filha. Você pensa nela como uma perdida, você pensa nela de uma maneira muito negativa. Olha o que você está pensando dela. Naquele dia eu tive consciência. Veio consciência. E eu falei assim, eu preciso mudar a imagem que eu tenho da minha filha. Eu preciso mudar os pensamentos que eu tenho dela. Irmãos, olha, diante de Deus, foi a mesma coisa de ter ligado uma chave assim. Ela mudou completamente. Ela mudou totalmente. Eu comecei a elogiar ela, comecei a ver as qualidades dela, comecei a validar ela, falar o quanto ela é importante, o orgulho que eu sentia dela. Você não tem coragem de falar, eu tenho orgulho de você para uma pessoa que você tem uma imagem negativa dele? Você não tem coragem de fazer isso. Você tem uma imagem negativa da pessoa, você vai falar, eu tenho orgulho de você? Nunca. Se eu não mudar, amado, a imagem que eu tenho, aquela pessoa nunca vai mudar. Porque se eu não mudo a minha imagem, amado, eu não mudo a minha fé, eu não mudo a minha crença.
Olha aqui o que diz aqui, Marcos 5:29, olha. Ela dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar na roupa dele, eu ficarei curada. Quem que falou isso? Uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia. Olha só o que diz aqui a tradução NVI. Porque pensava, se eu tão somente tocar no manto, ficarei curada. Uma tradução lá, a versão fácil de ler, diz assim: ela dizia consigo mesma. E eu gosto dessa tradução. Ela dizia para ela mesma: se eu somente tocar no vestido dele, eu vou ser curada. Ela pensava, ela falava, ela gerou aquela fé no coração dela através da imagem. Ela gerou a imagem: se eu só tocar no manto dele, eu vou ser curada. E o que aconteceu? Exatamente, amados, como ela falava, exatamente como ela imaginava. Irmão, da imaginação vem o desejo, do desejo vem a ação. Olha só o que diz Miqueias 2:1, olha: ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. O que está nas suas mãos? Poder. Mas ali fala que ele imaginou iniquidade, maquinou coisa ruim. E aí o que acontece? Ele pratica. Irmãos, isso é um processo. Primeiro você pensa, primeiro você vê, depois você pensa, você cria uma imagem, uma imaginação, e o próximo passo vai ser a concepção daquilo. Olha o que diz Jeremias 18:12, olha: mas eles dizem, não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Irmão, se funciona para o mal, será que funciona para o bem também? Pensou coisa boa, imaginou coisa boa, viu coisa boa, qual vai ser a ação dele? Ezequiel 38:10, olha: assim diz o Senhor Jeová, e acontecerá naquele dia que terás imaginações no teu coração e conceberás o mau desígnio. Primeiro você tem uma imaginação no seu coração e depois, irmão, a pessoa que vive vendo notícia ruim, a pessoa que vive ouvindo notícia ruim, o que ela vai pensar, o que ela vai imaginar? Coisa ruim. Sabe, tem gente que gosta de ver aquelas notícias e etc. Meu irmão, eu não vejo. Um amigo meu falou assim: você está sabendo o negócio da guerra? Falei: rapaz, eu estou sabendo que tem uma guerra na Ucrânia, mas não... você não viu? Eu falei: não vi. Você não acompanha? Eu falei: brother, eu fico ruim, meu coração fica ruim quando eu ouço notícias de guerra, e eu fico pensando naquilo. Como eu sou fraco, eu prefiro me resguardar. Eu leio a Bíblia, eu leio um bom livro, eu tenho tanta coisa para me fazer, então eu prefiro. Pastor, você prefere ser ignorante? Se isso for ignorância, eu prefiro ser ignorante. Sabe por quê? Porque isso afeta muito as minhas emoções. Eu fico muito ruim. E respeito, se você gosta mesmo, respeito, espero que você também me respeite. Não é? Sabe por quê, mas tem muita gente sofrendo muito por causa de pequenas coisas que a pessoa podia abrir mão e não percebe. Isso vai afetar você, querendo você ou não, queira você ou não. Talvez você é forte, aí você ouve e não tem problema, e glória a Deus por isso, glória a Deus. Queria ser assim também. Agora eu sou afetado, eu fico muito ruim, e aquilo fica na minha cabeça e eu fico pensando, então eu prefiro guardar meu coração. Mas olha o que Jesus, ele diz assim, olha: como a minha vida será? Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a sua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Jesus disse assim: vai e seja feito do jeito que você acredita. Vai e seja feito do jeito que você acredita, do jeito que você crê. Olha ali, e ele tocando nos olhos dele disse: que seja feito segundo a fé que você tem. Que seja feito segundo a fé que você possui. Que tipo de fé você possui? Que tipo de imagem você tem? Sabe? Porque a imagem que você tem vai ser a sua fé. A imagem que você tem é a sua fé. Qual a imagem que você tem do seu casamento? Qual a imagem que você tem da sua saúde? Qual a imagem que você tem da sua esposa? Qual a imagem que você tem dos seus filhos? Qual a imagem que você tem do seu trabalho? Pastor, odeio meu trabalho, odeio, pastor, que trabalho ruim.
Pastor, mas eu posso mudar isso? Eu asseguro com toda certeza, você pode mudar isso. Pastor, mas como eu mudo isso? Pensando no que é bom, no que é puro, no que é de boa fama, no que edifica, no que é excelente. Pensando. Seu trabalho só tem coisa ruim? Sabe por quê, amado? Se você foca numa coisa negativa do seu trabalho, você potencializa aquilo. Mas se você foca no que é bom, se você foca no que é positivo, se você foca no defeito da tua esposa, do teu marido, você potencializa. Mas se você foca nas qualidades que ela tem, você potencializa aquilo. Tudo está onde você coloca o seu foco, aonde você coloca o seu pensamento. E isso pode ser mudado. Você pode mudar. Isso é que chama renovação de mente. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Para quê? Para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O celular é bom ou é ruim? Depende. Para uns é péssimo. Para outros é muito bom. Depende de como você usa. Então, é o que? Está na sua visão, a imagem que você tem. O celular não presta, porque a gente fica o dia inteiro no celular, vendo, blá, blá. Mas para outros aqui, ele resolve um monte de coisa muito mais fácil e vira um instrumento para ele. A mídia social é bom ou é ruim? Depende. Depende de como você usa. Então, tudo está relacionado com a maneira que você vê, com a sua imagem, a imagem que você tem. A imagem que você tem das coisas. E eu queria te desafiar hoje a ser sincero. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Porque eu quero fazer uma oração nessa noite, nessa manhã. Eu não sei qual a imagem que você tem das coisas. Eu não sei qual a imagem que você tem daquilo que você tem vivido. Eu não sei qual a imagem que você tem da sua saúde. Se você se vê como uma pessoa saudável, emocionalmente, uma pessoa capaz, uma pessoa inteligente. Eu não sei qual a imagem que você tem de você mesmo. Uma pessoa que consegue. Qual a imagem que você tem de seu casamento? Pastor, se fosse outro homem ou se fosse outra mulher. Qual a imagem que você tem de seus filhos? Da sua família, de seus parentes? Qual é a imagem que você tem da sua vida espiritual? Qual a imagem que você tem de Deus para você? A imagem que você tem do seu trabalho? A imagem que você tem das suas finanças? A imagem que você tem do seu futuro? Será que essa imagem pode mudar? Será que essa imagem tem sido positiva, tem trazido benefícios para você? Sabe, qual imagem Jesus Cristo tem da sua vida? Qual imagem Jesus Cristo tem da sua família? Uma senhora chegou no gabinete do pastor e falou: pastor, eu estou passando uma luta muito grande. A minha filha é uma prostituta. Ela dorme com os amigos do meu marido. Meu marido já não quer ir trabalhar mais. Meus filhos, ela dorme com os amigos dos meus filhos e eles zombam. E eu estou passando um momento muito complicado. E aquele sábio pastor, chamado Paul Yang-Cho, ele falou para aquela mulher: ajoelhe aqui comigo. Você consegue fazer uma imagem positiva da sua filha? Ela falou: não, pastor, não tem como, ela é uma prostituta, ela é perdida. Eu tenho raiva dela, pastor.
E ele diz a ela: enxerga agora a cruz de Jesus Cristo. Enxerga agora aquela cruz salpicada, aquele sangue. Enxerga Jesus sacrificando a vida pela sua filha agora. Enxerga. Como Jesus enxerga a sua filha. Você consegue ver a sua filha ao lado daquela cruz, através daquela cruz? E aquela mulher chorando, ela disse: olha, pastor, vendo a cruz de Cristo, vendo o sacrifício que Jesus fez, eu consigo ver a minha filha como uma mulher de Deus, eu vejo. Ele falou: então é essa imagem que você vai ter da sua filha. Você vai ver Jesus Cristo se sacrificando por ela, morrendo na cruz do Calvário por ela. E você vai mudar a imagem que você tem da sua filha. Ele orou com aquela mulher. E passado alguns meses, acabou o culto e entra uma mulher no escritório, e entra uma senhora e outra. Ele olha para aquela mulher e diz: oi, tudo bem? Quem é essa jovem? Falou: essa aqui é a minha filha. A partir do dia que eu mudei a imagem, passado algumas semanas, alguns meses, ela estava ali no motel com um homem, e ela começou a sentir uma vergonha muito grande. E ela sentiu uma vergonha terrível, e ela falou: vou voltar para a casa da minha mãe. E quando ela chegou na minha casa, se eu não tivesse mudado a imagem dela, eu tinha posto ela para correr, eu tinha maltratado ela. Mas como eu tinha uma imagem tão linda dela, uma imagem tão positiva, eu abracei. Ela sentiu o meu amor, eu abracei ela, eu celebrei aquele momento. Porque se eu tivesse uma imagem negativa dela, eu não a teria tratado com tanto amor. E ela começou a ir para a igreja. E hoje, ela é uma serva de Deus. Hoje, ela é uma líder lá na igreja, na Coreia. Por causa da imagem transformada daquela mãe. Ela começou a ver a filha com outros olhos. E eu quero fazer uma oração por você hoje. Você que precisa mudar a imagem que você tem de você mesmo. Você que precisa mudar a imagem que você tem da vida, das pessoas, do seu futuro. Sabe, sem ajuda, a nossa mente não pode ser renovada. A nossa vida não é mudada. E a pessoa que mais pode te ajudar, ela chama Jesus Cristo. Ele pode mudar a história da sua vida. Somente Jesus, só Ele. Que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. É o Filho unigênito de Deus, aquele que morreu na cruz do Calvário pela sua vida. Mas esse Jesus, Ele só vai entrar na sua vida se você convidá-lo. Ele é um gentleman, ele não entra sem ser convidado, ele não é um penetra, ele não, ele precisa ser desejado. E eu quero desafiar você que quer uma mudança na sua vida hoje. Você que quer realmente mudar de vida. Você que quer a ajuda de Jesus Cristo para que isso aconteça. Você que nunca confessou Jesus como seu Salvador. Você que nunca fez isso. Eu queria que você ficasse de pé agora. Só você que nessa manhã quer uma mudança, quer que a sua vida mude, quer convidar Jesus para entrar na sua vida, entrar no seu coração. Eu queria que você ficasse de pé agora. Bem rápido, nós já vamos encerrar. Eu quero fazer uma oração por você. Fica de pé agora. Você que nessa manhã, que essa palavra falou contigo e você deseja realmente uma mudança. Fique em pé agora, eu quero orar pela sua vida. Em nome de Jesus. Fique em pé agora. Eu quero fazer essa oração por você. Em nome de Jesus. Fique em pé agora, você que nunca fez isso. Talvez você já tenha feito. Mas se você nunca fez, fique em pé. Eu quero orar pela sua vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus.
Talvez você diga, pastor, eu já fiz, mas eu preciso mudar muita coisa na minha vida. E eu preciso da ajuda de Cristo. Eu já confessei Ele como meu Salvador, mas hoje eu quero reconciliar, eu quero a ajuda de Cristo. Fique em pé agora, bem rápido, eu quero fazer uma oração por você. Glória a Deus, glória a Jesus. Você quer reconciliar nessa manhã? Tem uma jovem aqui, glória a Deus. Fique em pé, eu quero orar pela sua vida. Você que precisa mudar a imagem que você tem tido das pessoas. Quem sabe aquela pessoa que te feriu, aquela pessoa que te maltratou. Você não consegue ver ela com bons olhos. Por isso você precisa de Jesus Cristo. Fique em pé agora, eu quero orar. Tem mais um jovem ali atrás, glória a Deus. Fique em pé, eu quero orar por você, bem rápido. Nós já vamos encerrar. Fique em pé agora. Glória a Deus, tem mais uma jovem. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Fique em pé agora. Deus está falando contigo. Toma uma decisão, diga, eu quero mudança na minha vida. Eu preciso mudar. Eu tenho tido uma imagem negativa das pessoas, da minha esposa, do meu casamento, da minha vida. Fique em pé, eu quero orar pela sua vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pai, eu quero colocar, Deus, cada uma dessas vidas diante de Ti. Senhor, essas pessoas que reconhecem hoje, ó Pai, a necessidade de mudar a maneira de enxergar, de ver a imagem que tem, Pai. Senhor, eu quero Te pedir, ó Deus, que a mão do Senhor seja sobre cada uma dessas vidas. Que o Senhor possa, meu Deus amado, operar um milagre, o Senhor possa manifestar, Pai. O Senhor possa entrar fortalecendo cada uma delas, agindo de uma maneira poderosa, sobrenatural. Pai, em nome de Jesus, Deus, que somente pensamentos bons, somente pensamentos puros, ó Pai, somente pensamentos, ó Pai querido, de bênção, ó Pai, pensamentos espirituais venham a fazer parte da mente, do coração, Pai, de cada uma delas, em nome de Jesus, Deus, que nesta manhã, Pai, essas pessoas possam sentir o abraço do Teu Espírito Santo, elas possam sentir, ó Pai amado, a misericórdia do Senhor sobre elas, o Senhor possa agir de uma maneira poderosa na vida de cada uma delas, em nome de Jesus, ó Deus, eu Te peço que elas tenham agora a confirmação, papai, de que o Senhor, ó Deus, as perdoou, as abraçou, as recebe de volta, assim como aquele pai, quando abraçou aquele filho, que o Senhor possa colocar uma roupa nova, sandália nos pés, um anel no dedo, e que uma festa hoje, Pai, esteja sendo dada nos céus por essas vidas que reconhecem a necessidade de Jesus Cristo nas suas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, amém, glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, pode assentar, em nome de Jesus, amém, glória a Deus.